Eu quero contar para vocês algumas coisas que aconteceram na viagem no Rio, porque me permite, ao contar relatos, eu explicar mecanismos de como essas coisas acontecem e isso ajuda a explicar coisas similares que já aconteceram com vocês em suas próprias experiências. Então, uma coisa que atende a muitos jeitos, é de esclarecimento, é relato que valida a explicação e é a explicação que faz entender a sensação. Então, por isso, além dos relatos, também a preocupação em explicar o entorno e o mecanismo para que vocês compreendam, tá bom? Na ida, eu viajei para o Rio de Janeiro na quarta-feira da semana passada, de manhãzinha, porque à noite eu já teria um podcast ao vivo e começaria as 4 palestras em 4 noites diferentes, em grupos diferentes. Na quinta-feira começaria a primeira palestra. Então, na ida, que era a quarta-feira, o dia do podcast, eu dormi bem pouco, fiquei adiantando coisas de trabalho até de madrugada, dormi, acordei cedo, peguei o metrô ali da Saúde e fui para o Tietê, para a estação. Lá tomei café e tal, peguei um ônibus, um busão, tá? Um semileito. Peguei, tô lá. E esses ônibus, eles têm uma cortininha que isola você, às vezes, da pessoa do lado. E eu estava no ônibus que tinha um corredor da direita só de corredor de uma cadeira e o corredor esquerdo de 2 cadeiras. Eu estava num da direita com essas cortininhas, né? Que você fecha até para o pessoal poder dormir. E eu não costumo dormir muito bem em ônibus. Eu levo o meu iPod, vou escutando música no headphone e vou relaxando. Pois bem, entrei, sentei na minha cadeira, era a cadeira 22, coloquei meu headphone, já coloquei umas músicas para ouvir, até vou dizer para vocês o que era Tangerine Dream, a banda progressiva alemã. Era um disco de 1980 chamado Pergamon, que tem 2 suítes de 21 minutos maravilhosas, viajantes com teclados e guitarra. Botei, fechei os olhos, estou ouvindo. O ônibus foi enchendo, o ônibus saiu. Não tinha dado 15 minutos do ônibus já em deslocamento, ainda aqui em São Paulo, sem sair para a rodovia, e eu estava com aquela cortininha puxada, né? Para poder ter privacidade ali no meu cantinho. De repente, a sensação é que chegaram 2 caras enormes, barbudões, de cabelos desgrenhados, sem camisa, peludos, fortes pra caramba, hiper grosseiros, violentos, dá para ver entidades violentas, chegaram e abriram a cortina. Mas veja, aí é que está o mecanismo que eu quero explicar para vocês. Todas as coisas têm um duplo. Isso já era falado desde o Antigo Egito, que era o K, o duplo das coisas. Surgiu na Europa a expressão duplo astral, que já se correlacionava com o corpo astral. E depois, na teosofia, no século XIX, a expressão duplo etérico, que é o campo energético adjacente ao corpo humano. Quando espíritos muito densos estão no duplo aqui da Terra, ou seja, não estão espacialmente em algum subplano extrafísico, mas no duplo aqui, eles costumam andar, não voam e não atravessam objetos densos. Veja, alguém fala, mas se é um espírito, por que ele não atravessa? Atravessaria, mas eles são tão densos que o duplo energético dos objetos faz contato com eles, assim como a minha mão faz contato com o copo d'água que eu estou aqui, porque nós estamos na mesma condição de condensação energética. Esse copo tem um duplo, então vem o espírito, passa a mão extrafísica dele e atravessa o copo, mas se vem um espírito denso e ele passa a mão, ele não vai esbarrar na parte física do copo, mas ele mexe no duplo etérico do copo, parecendo que ele derruba o duplo do copo. Como esses caras são muito confusos, o nível de lucidez é baixo, ele fala, tá vendo, mexeu o objeto, só que o objeto não mexeu no plano físico, mas na visão dele, no duplo, mexeu. Então, muitos espíritos, eles mesmos, se confundem com isso. Então, quando o cara abriu a cortina física não mexeu, ele mexeu no duplo da cortina. E eu, de olhos fechados, percebia por clarividência, porque o movimento não era na parte física para enxergar com os olhos a reflexão da luz em cima da cortina. E aí um deles fez assim e começaram a gargalhar
assim, violentamente na minha direção, eu nem me mexi, comecei a irradiar energia pela minha esquerda, automaticamente, e os caras foram expelidos para fora do ambiente, sumiram na hora. São entidades muito densas. E eu, então, voltei a escutar a música, estava limpo o ambiente, houve a parada para o lanche 3 horas depois, e aí, quando eu retorno do lanche e sento, quem aparece de novo? Os 2 caras de novo. Fiz o mesmo mecanismo, mexi, eles sumiram na hora. E eu então notei que a minha ida para o Rio de Janeiro já estava sendo esperada e antevista por espíritos obsessores que não gostam do trabalho de esclarecimento espiritual que eu ia levar para lá. Isso eu estou acostumado, mas estava muito ostensivo, muito direcionado. E aí eu falei, deixa eu ficar esperto, porque essa viagem para o Rio eu vou ter que ficar mais resguardado, mais para evitar. E se tiver qualquer coisa, eu vou vibrar o melhor que eu puder, porque eu vou estar bem, mas não exposto. E aí cheguei na rodoviária do Rio normal, saí da rodoviária direto para Copacabana, onde era o estúdio para fazer a live, né, ao vivo. Voltei, jantei na saída com meu amigo Otto, e depois fui para a casa dele, lá em São Conrado, na Avenida Niemeyer, onde ele me hospeda todas as vezes que eu vou para o Rio de Janeiro. E eu falei, Otto, tô hoje exausto, cara, porque eu dormi pouco, viajei cedinho, vim direto para cá, para a live, nem tomei banho, não deu tempo, e agora eu tô vindo para cá, que a gente fica conversando até tarde quando eu tô lá, ele dorme tarde. Falei, hoje, excepcionalmente, eu vou nanar mais cedo. E aí falei, Otto, até mais. Subi, tomei um banho, liguei o ar-condicionado, estava um calor realmente bem forte, sentei na cama para fazer um pequeno trabalhinho de energia. Mas, pessoal, eu estava tão cansado, assim, cansado e exausto mesmo, que eu não consegui fazer um trabalho normal que eu faço perto da hora de deitar. Fiz algo assim, só um tapinha, só genérico, vamos chamar assim. E me ajeitei e deitei. Rapidamente eu apaguei, não tinha condição de concentrar em nada. Isso devia ser por volta de umas 11h30 da noite. Eu acordo perto de 1h da manhã, 1h30 depois eu estou virado para o lado esquerdo, tem um travesseiro que eu apoiava o braço e o outro aqui na cabeça. Eu desperto lentamente, totalmente paralisado. A catalepsia projetiva, eu não mexia nada. E eu bem tranquilo, só esperando para ver o que iria acontecer, né? E aí eu percebia os mesmos 2 caras do lado de fora do quarto, que é no andar superior da casa do Otto, tentando arrombar o duplo da porta. Entenda, não é a porta física. Vários médiuns e clarividentes podem confirmar para vocês o que eu estou falando. Então, eles tentavam arrombar o duplo da porta para adentrar espacialmente o duplo do quarto, para alguma perturbação. Só que, como eu tinha feito um trabalhinho de energia, eles não conseguiam, não conseguiam ultrapassar. Mas eu sentia eles arrojarem contra a porta, eu sabia que eles não iriam passar, mas eles estavam ali e a energia deles dava para perceber. E eu estou aqui quietinho, ainda vendo o que eu ia fazer, quando eu percebo à minha direita, sentado na posição de lótus, na posição yogi, um senhor indiano, moreno, barbas brancas, calvo aqui em cima, vestindo um manto alaranjado, sentado na posição de lótus, e ele então, mentalmente ele cantava Rama, 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 que era o nome do príncipe Rama, o grande avatar, o 7º avatar de Vishnu, contada a sua história da princesa Sita no grande épico Ramayana de 2700 a.C. pelo grande sábio Valmiki, e o nome do Rama se tornaria um dos grandes mantras da tradição hindu, né? E muitas vezes repete-se o nome de Rama por uma vibração de força, dharma, lealdade e cumprir a missão. E ele mentalmente, ele mexia a boca, telepaticamente, Rama, 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 e aí ele mentalmente falou comigo, cante comigo o nome de Rama. E aí eu comecei a repetir, Rama, 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 mas era muito rápido e não era uma repetição monossilábica, era como se fosse uma canção, somente com o nome de Rama. À medida que ele foi aumentando a canção dele mental, entrava o Rama, Rama dele na minha mente e passava como se fosse eu agora, sendo médium
do mantra Arama que ele jogava, reverberando. Saía pelo meu frontal e ia na direção do duplo da porta, para os dois espíritos agressores que estavam ali. E aí eu entrei naquela vibe dele, já praticamente na minha função como médium ali, e de repente ele mudou o tom. Rama, Rama, Krishna, Rama, Krishna, Rama, Krishna, que eu já não sabia se era Rama junto com Krishna, o 7º e 8º avatar de Vishnu, ou se era o nome de Ramakrishna, o grande mestre yogi do século XIX. Para mim não importava. Qualquer um deles é maravilhoso. E aí ele, através de mim, Ramakrishna, Ramakrishna, quando entrou o nome de Krishna, aquilo ampliou a energia. Passando pelo frontal, os dois caras foram expelidos para bem longe da casa por uma onda de energia pelo mantra de Rama e de Krishna. Para vocês terem uma ideia como é que a assistência espiritual ela tem de milhares de maneiras. Não é só do jeito que alguém quer ou que alguém queira formatar. 1000 jeitos diferentes, tá? E aí eu estou contando para vocês porque permite explicar para vocês a questão do duplo e de espíritos que manipulam o duplo de um ambiente. Explica também quando uma pessoa sai do corpo e se vê no duplo do quarto e ela pega um objeto, ela não atravessa, só que o objeto não foi pego fisicamente, ela pegou no duplo. E ela acha que mexeu o objeto e que vai poder comprovar isso. Quando ela volta, não comprova nada, porque ela mexeu só no duplo, não na parte física. E aí ela acha que aquilo foi um sonho. Pesquisadores bem céticos, foi sonho. Nada. O duplo, isso projetores outros podem confirmar para vocês. E a literatura de saída do corpo está repleta de relatos assim. Então, esse relato permitiu explicar mecanismos de assédios extrafísicos, mecanismos desses mantras, a presença desse mentor e é uma verdadeira desobsessão. E isso era o primeiro dia que eu estava no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, não é só da palestra, vir na rádio, existe todo o entorno extrafísico. Não é fácil fazer um trabalho desse. Você tem que ter muita dedicação, responsabilidade, amor pelo que faz, senão você não aguenta a vibração. E os mentores extrafísicos dão a proteção no ângulo deles, mas aqui embaixo, para você pegar o ônibus, ir até ali, almoçar, pagar seu aluguel, é com você. Tem nada a ver com mentores. A cobertura que é dada é no extrafísico, enquanto que no intrafísico é você que está encarnado. Se você pisar num lugar cheio de vidro, você vai cortar o pé. Teu mentor não vai te proteger do vidro. Buda entrou ali, vai cortar o pé. Então existe o limite das leis materiais, que qualquer um que está encarnado vai ter que estar submetido a ela. Não é porque alguém é médium, vai flutuar. Tem a lei da gravidade. Tá? Agora, pode haver um fenômeno de ectoplasmia, de efeitos físicos e algo rolar, mas não é a média. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.